Olá, Elenir Menegaso do canal Conect Eu Sou, e hoje estamos aqui para mais um vídeo para ajudar as famílias, as mamães, as vovós, as mulheres no geral. Eu escolhi um tema para que nós possamos conversar hoje, que eu acho que é bem pertinente a todas as pessoas. É um assunto que a maioria das pessoas tem em seus níveis familiares, e esse assunto ele reflete, na maior parte das vezes, naquilo que nós nos conectamos com os nossos filhos, com as nossas crianças, com os nossos familiares. Nós vamos hoje falar sobre maneiras e como estabelecer limites com membros da família que são pessoas difíceis de se lidar. Eu vou citar alguns exemplos, algumas maneiras para que a gente possa pensar e para que a gente também possa agir de uma forma diferente e não ficar somente no reagir. Isso é o mais importante. Às vezes as pessoas com quem é mais difícil estabelecer os limites são as pessoas de quem estão muito próximas a nós. Então, mesmo que a sua família seja relativamente feliz, uma família funcional, ainda podem haver membros da família que rotineiramente cruzam a linha ou que simplesmente te tratam de uma maneira que você preferia não ser tratada. Muitas pessoas vão desempenhar o papel de agradar as pessoas com as suas famílias, mas se há membros na sua família que estão sendo pessoas difíceis, que estão cortando o seu nível de felicidade, então é hora de estabelecer limites, sim, com esses membros da família. É hora de você estabelecer algumas regrinhas para que isso não se estenda, para que você não se saia de uma maneira prejudicada e que você não deixe isso agir ou refletir nos seus filhos. Então, o número 1, eu acho que é bem estabelecer que as suas necessidades são importantes, porque muitas vezes as pessoas elas evitam construir limites porque tem medo de ferir a outra pessoa. Apesar do fato de que a outra pessoa parece que às vezes ela não concede, ela não abre mão das coisas, ela não é cortês com você, ela não é educada com você. Então isso é especialmente verdadeiro para membros da família difíceis, mas é importante ter na nossa mente que as nossas necessidades, elas são tão importantes quanto as necessidades desta outra pessoa difícil. E precisamos pensar que isso, muitas vezes, é um tipo de manipulação para fazer você se sentir como se não pudesse estabelecer limites, porque as necessidades da pessoa são mais importantes que a sua. Isso é muito importante nós pararmos para pensar. O número 2, que eu costumo perguntar muito para as pessoas quando as pessoas me procuram é: você se valoriza? Porque se houver membros da sua família que realmente valorizam você, então procure essas pessoas para que essas pessoas possam te ajudar até mesmo a estabelecer limites com os membros da família que não te valorizam ou que parecem não te valorizar. Se não houver membros da família que possam te ajudar com isso, encontre pessoas fora do seu círculo da família. Um grupo de amigos, procure uma pessoa que possa te orientar, procure uma pessoa que possa estabelecer com você também um vínculo e mostrar o seu lado também da história, porque às vezes nós consideramos muito os outros difíceis, mas nós não paramos para pensar o quanto nós somos também difíceis.
Ninguém é obrigado a ter um amigo para a todo momento pontuar aquilo que nós estamos fazendo, mas o importante é nós estarmos abertos até a questionar com um amigo, uma pessoa bem próxima, para questionar a nossa maneira de ser. Porque essa pessoa, ela vai nos ajudar a começar, fazer a gente começar a construir limites que nós precisamos. Outra característica bem importante para você lidar com pessoas difíceis na família, você parou para pensar se você é firme, mas ao mesmo tempo gentil? Estabelecer os limites não significa necessariamente que você precisa ser insensível. Na verdade, quando você constrói os seus limites com esses familiares difíceis, pode ser bem eficaz e fazer com que este membro da família comece a pensar de uma maneira diferente. Porque a raiva ou a defensiva que nós ficamos ou que você fica só vai fazer a pessoa difícil da família se irritar, e através dessa irritação ela vai, em contrapartida, atacar mais você. Então você pode pensar num sentido de não se sentir menosprezada, mas praticar a bondade, porque é através do exemplo. E isso vai fazer o quê? Levar uma maior probabilidade de uma troca energética, de uma troca familiar mais calma. Outra característica importante: você mantém as suas expectativas realistas. Por exemplo, se você vai a um evento na casa de um membro da família, e quando você percebe que você estando lá, esse membro começa a te menosprezar o tempo todo, e que o tempo todo que você ficar lá. Então, ceder e participar de eventos familiares ou procurar atividades, situações que você e essa pessoa estejam juntos, é o oposto de estabelecer e manter limites. Então, seja realista com você mesmo sobre quanto tempo parece para você o tolerável com aquele familiar difícil e quais as situações que você está disposta a ver essa pessoa. Outra característica bem importante, que eu vejo que não é como uma característica radical. Se você está com esse familiar difícil e você tem a possibilidade de sair de perto, então esteja disposta a ir embora. Algo que a maioria das pessoas, elas esquecem. Se alguém está sendo tóxico, você tem a opção de se levantar e de sair da situação. Você pode sentir que quer se defender, mas se seus familiares difíceis são especialistas em fazer você parecer o vilão ou fazer você se sentir mal por explodir depois de ter sido tóxico para você por horas, a melhor coisa a fazer é simplesmente ir embora. Então levanta, diz que inventa alguma desculpa ou diz que tem algum compromisso e vá. Então quer dizer, esteja disposto a ir embora. Você não precisa se explicar também. Você não precisa se desculpar. Se achar melhor, sim. Mas levanta e vai embora. Estabeleça o limite para você. Outra característica importante para se conviver com pessoas difíceis e tóxicas. O importante é a gente ter em mente que nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. Ninguém mais pode fazer você fazer ou sentir qualquer coisa. Você é responsável por manter ou não o seu limite. Por exemplo, digamos que você está numa reunião de família e um tio é uma pessoa difícil, um primo é uma pessoa difícil e diz alguma coisa depreciativa sobre o seu trabalho, sobre a sua personalidade, a sua característica.
Quando você diz para ele para parar de tirar uma com a sua cara, parar de tirar um sarro com você, ele diz algo como você, sei lá, nunca, sempre algo em relação a você, mas num tom pejorativo. Então você tem algumas opções. Você pode fingir que está tudo bem, dizer algo assim, isso já passou dos limites. Se você continuar, eu vou embora. Então isso estabelece o que está e o que não está certo de acordo com você. E isso devolve as consequências da ação ao membro da família difícil. Ele começa a perceber, porque o mais importante é que nós tenhamos a consciência daquilo que nós estamos fazendo, realmente, da nossa autorresponsabilidade. Agora, se você chama a atenção dessa pessoa difícil, se você passa para ela algo que você está sentindo, como, eu não gostei do que você falou, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre outra coisa, tem pessoas que param, tem pessoas que realmente deixam de te depreciar, deixam de te menosprezar, mas isso é estabelecer o limite. Outra característica bem importante para conviver com essas pessoas é seja direto. Dar dicas ou ser passivo-agressivo sobre os seus limites é a pior maneira de garantir que alguém entenda o que eles são, especialmente porque muitas pessoas, muitos membros da família, quando são difíceis, eles são expressamente descuidados. Eles não param para pensar no que estão falando, eles não param para pensar naquilo que eles vão fazer, eles não param para pensar naquilo que eles vão falar e ter como consequência. Então, é bom que você seja direto, seja explícito sobre o que está bem para você e o que não está bem. A única maneira de garantir que eles entendam quais são os seus limites. Desculpe. Outra característica importante, busque cuidar de você. Quando você cuida de si mesmo, você está disposta a estabelecer e a manter os seus limites. Então, o autocuidado, ele pode te ajudar a entender a importância dos seus próprios limites e também pode te ajudar a motivar e garantir que os seus limites sejam definidos e observados. Então, se você se coloca em uma situação que você não está gostando, você está já garantindo que aquela situação não aumente, não perpetue, não aconteça novamente. Então, colocar-se em primeiro lugar o tempo todo não é saudável, mas você se colocar em uma situação que você preza por cuidar de você, pela sua saúde mental, isso é muito importante. Porque cuidar da gente é o cuidado primordial, é o cuidado de... A pessoa que é difícil de lidar, ela sabe que você estabeleceu limites e que você é importante, que você não está numa situação de defensiva. Outra característica bem importante é que você pode, em uma situação de lidar com essas pessoas tóxicas e pessoas que te menosprezam ou que te deixam em uma situação ruim, é que essas pessoas difíceis, elas conseguem ser difíceis porque ninguém as enfrentam. E enfrentar não é brigar, não é levantar a voz, não é apontar o dedo, não é julgar. Se algum parente seu parece gostar de te rebaixar, ou algum primo, ou alguma provocação, você percebe que ele gosta de fazer algumas provocações, que eles ultrapassam os limites, que eles vão longe demais. Então, simplesmente você ser assertivo é dizer à pessoa o que você precisa,
o que você quer, o que pode ser suficiente para poder definir aquela situação. Então você se coloca de uma maneira assertiva para definir o limite naquela situação. Então, se você é assertivo, você se torna alguém com quem as pessoas não te levam na brincadeira, não levam tudo que você faz na brincadeira. Você se coloca, você é respeitado, você deixa de ser ridicularizado, você deixa de ser uma pessoa que está sempre na defensiva. E não é na reação que nós provocamos algo em outra pessoa ou que nós ensinamos algo para outra pessoa. Muitas vezes nós conseguimos fazer a pessoa tomar a consciência quando nós nos silenciamos, quando nós nos afastamos, quando aquela pessoa que está te provocando está esperando uma reação sua, uma ação contra o que essa pessoa fez, aquilo já está muito rotineiro naquela pessoa tóxica, naquela pessoa difícil. Então, quando você se afasta ou quando você se coloca numa situação fora da situação, quando você naquele momento de conflito consegue perceber o todo, tudo aquilo que está sendo envolvido, o que tudo aquilo pode levar como consequência, nesse momento é que você atinge a pessoa quando ela está sendo tóxica com você, quando ela quer te atingir nos seus pontos fracos. Então, o silêncio é a melhor defensiva, porque muitas vezes na frente dos filhos, na frente dos familiares, é a melhor atitude a ser tomada. A criança, quando ela começa a perceber, entender toda aquela situação de conflito, de briga, de desentendimento, ela não está só percebendo aquilo que as pessoas estão comunicando. Ela também está percebendo a reação de cada um e está tomando aquilo para ela também, como exemplo. E como ela poderá agir naquela situação e como ela poderá reagir, porque são situações diferentes. É aquilo que eu estava explicando no início. Para você agir no silêncio é diferente de você reagir no grito. E muitas vezes a criança percebe isso em nós. E quando nós estamos numa situação frente a toda esse conteúdo, toda essa situação de pessoas tóxicas, de pessoas difíceis, ela observa a reação de cada um e nessa observação ela também faz um padrão de comportamento para ela mesma. Conforme ela vai crescendo, ela vai estabelecendo o padrão de comportamento dela mesma. E isso que nós também, enquanto adultos, precisamos estabelecer. Nós estamos o tempo todo participando de um aprendizado. Se nós agirmos de formas diferentes, nós teremos circunstâncias diferentes agindo ao nosso redor. Se esse vídeo fez para você um sentido, peço que você ative o sininho, que você compartilhe com outras pessoas para que nós possamos também chegar ao maior número de pessoas possível. Um beijo em seu coração.